Oi, 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 oi. Oi.
tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Cumprimento os vereadores mirins, o público que se faz presente e os que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores dessa legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária mirim. Solicito à senhora segunda secretária Marília Gabriela Fernandes Rodrigues que faça a leitura da Bíblia. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. A um outro faz o Senhor. Solicito ao primeiro secretário Diógenes Rafael Gomes que faça a leitura do expediente. Requerimento mirim número 23 de 2018, de autoria da vereadora mirim Marília Gabriela Fernandes Rodrigues. Requerimento mirim número 24 de 2018, de autoria do vereador mirim Miguel Otávio Martiago do Livramento. Requerimento mirim número 25 de 2018, de autoria do vereador mirim Luiz Fernando Macarini Becker. Requerimento mirim número 26 de 2018, de autoria do vereador mirim Luiz Fernando Macarini Becker. Indicação mirim número 15 de 2018, de autoria do vereador mirim Diógenes Rafael Gomes. Requerimento mirim número 27 de 2018, de autoria da vereadora mirim Ana Luísa Vitali. Requerimento mirim número 28 de 2018, de autoria da vereadora mirim Ana Luísa Vitali. Requerimento mirim número 29 de 2018, de autoria da vereadora mirim Ana Luísa Vitali. Requerimento mirim número 30 de 2018, de autoria da vereadora mirim Ana Flávia Guedin Rosso. Requerimento mirim número 31 de 2018, de autoria do vereador mirim Gabriel Soares Nascimento. Terminando o expediente, passamos para o horário político. Na sessão mirim do dia 6 de setembro do ano corrente, esta Câmara mirim aprovou por unanimidade o requerimento mirim 13 de 2018, da autoria dos vereadores mirins Luiz Fernando e Yasmin, solicitando o comparecimento da senhora Suzana Vaz, gerente da Vigilância em Saúde, com o objetivo de conhecermos as atividades desenvolvidas pelo Centro de Controle de Zoonoses do Municipal, esclarecermos eventuais dúvidas. Atendo gentilmente a esta solicitação a senhora Suzana Vaz, gerente da Vigilância em Saúde e responsável pelo Centro de Controle dos Zoonoses, fará o uso da palavra no horário político da presente sessão mirim. Teremos também a participação da senhora Rudinéia Reco, responsável pelo setor de agravos, e do senhor Robson Teller, responsável pelos agentes de endemia da vigilância epidemiológica. Assim, passo às senhoras Suzana e Rudinéia e ao senhor Robson que adentrem o plenário e tomem assento à mesa.
Senhora Suzana, em nome de todos os vereadores mirins, agradeço a sua disponibilidade em nos atender. Nós temos 60 minutos disponíveis para o horário político. Fique à vontade para realizar a sua apresentação. No tempo restante, os vereadores mirins certamente terão algumas perguntas para a senhora. Cumprimentando ao presidente da Câmara Mirim, senhor João Pedroso, cumprimentando aos demais presentes à mesa da Câmara Mirim, cumprimentando aos vereadores e a todos os demais ouvintes, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Fomos convidados, então, para falar sobre o Centro de Controle de Zoonoses. Hoje, eu respondo pela Gerência de Vigilância em Saúde, onde este setor está atrelado. Não poderia falar só do Centro de Controle de Zoonoses sem falar um pouquinho da Gerência de Vigilância em Saúde. Então, eu trouxe aqui a apresentação, que vou colocar aqui para vocês, para que a gente possa... Aqui, né? Não tem como passar... enfim... a gerência de vigilância em saúde, o que seria a vigilância em saúde? É um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e implementação de medidas de saúde pública, incluindo até a regulação, a intervenção, a atuação de condicionantes e determinantes, o que condiciona as questões de saúde, o que determina a condição de saúde da população, para que esta população seja protegida, tenha a promoção da saúde, certo? Prevenção e controle dos riscos e agravos e doenças. Então, a política nacional, ela prevê isso. E, enquanto gerência, nós temos uma estrutura organizacional para fazer tudo isso, desde a coleta de dados, desde trabalhar a prevenção, de fazer a regulação dos serviços, certo? Então, compete uma gestão integrada à gerência de vigilância em saúde entre vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e saúde do trabalhador. Aqui eu trouxe um breve desenho de como estão posicionados os setores dentro da vigilância em saúde, que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde. Temos a Gerência de Vigilância em Saúde, então, com 3 eixos: a vigilância epidemiológica ambiental, a vigilância sanitária e o SEREST, que diz respeito à saúde do trabalhador. Vou partir de baixo para cima. Então, o SEREST, ele trabalha as questões que envolvem a fiscalização em relação à saúde do trabalhador. Também promove as questões de prevenção às doenças, faz a parte educativa em 47 municípios da macro-regional carbonífera, né, da região sul, na verdade. Então, ele tem uma abrangência em 47 municípios. Ele está situado aqui nesse organograma, com uma forma de um desenho diferente, exatamente porque ele atende 47 municípios. São fiscalizações que são feitas nos municípios para ver a questão da saúde do trabalhador. Já o outro eixo, que é a vigilância sanitária, ela faz um serviço de fiscalização no município de Criciúma, somente no município de Criciúma. E ele é dividido em setores. Ele trabalha com a fiscalização, promoção da saúde na área de alimentos, na área de serviços de saúde, de interesse à saúde, ou seja, aqueles setores que envolvem cosméticos, manicure, enfim, de interesse à saúde, de medicamentos relacionados à farmácia,
ambiental, questões que envolvem todo o ambiente, a questão do esgotamento sanitário. Então, a fiscalização, a vigilância sanitária se envolve com isso. Saúde do trabalhador, porque também fiscaliza as condições que o trabalho se dá no município, nas empresas, enfim. E o setor jurídico é um setor de apoio, como o de protocolo também, para que a vigilância sanitária funcione adequadamente no município. Nós temos um outro eixo, que então, como eu falei para vocês, é a vigilância epidemiológica e ambiental. Nesse eixo, tem setores. Um deles é o núcleo hospitalar em epidemiologia, onde nós temos um servidor nosso trabalhando a questão de vigilância epidemiológica dentro do hospital, certo? Para ver o que está acontecendo e que está relacionado às questões de epidemiologia, para que seja um serviço que liga diretamente aos demais setores da vigilância epidemiológica. Temos outro setor que se trata dos eventos vitais, que trabalha a questão de nascimento. Então, toda criança que nasce, ela tem que ter um registro para que se dê, para que ela tenha acesso à certidão de nascimento e também para que ela seja reconhecida no âmbito da saúde. Então, é feita uma ficha de notificação, que a gente diz a declaração de nascimento, e que é encaminhada para a vigilância, onde é digitado as informações dessa criança, desse nascimento, na verdade. E também, toda pessoa que morre, ela se faz uma declaração de óbito, e essa informação ela é digitada junto à vigilância epidemiológica, e todas as informações que vêm desse óbito, quanto do nascimento, ele é para se transformar numa informação para que possa ser usado epidemiologicamente para fins de avaliar por que as pessoas como as pessoas nascem, por que as pessoas morrem, para que sejam implantadas políticas de saúde, de prevenção a doenças, de promoção à saúde, enfim. São esses dados que ajudam e contribuem para a vigilância epidemiológica. Depois do setor de eventos, nós temos o setor de doenças e agravos de notificação, tanto transmissíveis como não transmissíveis. Nesse setor de doenças e agravos, nós temos a parte nutricional, que trabalha a questão da obesidade, do baixo peso, enfim, que faz todo um acompanhamento em relação à questão de peso e que envolve a nutrição no município. Certo? Trabalha com as informações que são coletadas a partir da rede de atenção básica, lá da unidade de saúde. Temos depois também o setor que trabalha a questão da tuberculose e da hanseníase, a prevenção, o tratamento e a promoção da saúde destas pessoas que têm esse problema de saúde. Depois disso, nós também temos o setor de hepatites virais. Depois também temos o programa que atende as DSTs HIV/AIDS. Temos um outro setor que atende, que é o núcleo de promoção, de prevenção às violências, certo? Que é o NUPREVIPES. Temos, inclusive, outro setor que trabalha com o setor de agravos, com doenças de notificação compulsória, no qual a Rudinéia aqui está se fazendo apresentar, que tem um envolvimento direto também com questões que podem, doenças provocadas por cachorro, por algum animal, por isso que eu pedi para que ela viesse aqui para tirar, de repente, algumas dúvidas técnicas que possam surgir dessa apresentação. E temos, então, um setor de imunização, que é o setor de vacina, que promove as campanhas de vacina, que abastece as unidades de vacina. E temos o setor de zoonoses. Eu deixei ele por último, exatamente porque aí faz parte o Centro de Controle de Zoonoses. Nesse Centro de Controle de Zoonoses, nós trabalhamos com a dengue e com todas as doenças que são provocadas por vetores e reservatórios. Aqui está as explicações, então, em relação à vigilância sanitária, em relação à vigilância ambiental, que eu já falei isso para vocês aqui, agora.
só para colocar quais são as doenças que são de notificação compulsória, nós temos cerca de 50 e poucas doenças que, uma vez que seja diagnosticadas essas doenças, elas têm que obrigação para o técnico, para o profissional que atende, notificar a vigilância sanitária, e aonde a gente pode dar uma olhadinha ali, ó, no número 2, acidente por animais peçonhentos, acidentes por animais potencialmente transmissores de raiva. Então, aí entra muito essa parte em relação aos agravos e centro de controle de zoonoses, porque faz esse trabalho. E tem outras doenças, são em torno de 50 e quase 60 doenças que são de notificação compulsória. Então, aí, o que são doenças transmissíveis, então, que trabalha com a prevenção e o controle? O setor que trabalha com as doenças transmissíveis, que é o setor de agravos, ele atua na prevenção e controle das doenças de forma ágil e eficaz, tentando e buscando evitar a disseminação de casos de doenças e agravos e eventos de saúde de notificação compulsória, que é aquela relação ali das doenças que eu mostrei no painel para vocês, que depois, se quiserem elencar uma a uma, a gente pode estar trazendo aqui. Enfim, chegando então, como eu disse, à zoonose. Tem uma lei municipal, a 6.686, de 21 de dezembro de 2015, que disciplina as ações e os serviços voltados para a vigilância, prevenção e controle das zoonoses. Então, o Centro de Controle de Zoonoses, ele se pauta muito na sua atuação em função dessa lei. O que é uma zoonose? É uma infecção ou uma doença infecciosa transmissível naturalmente entre animais hospedeiros e o homem, ou vice-versa. Ou o animal passa para o homem uma doença, ou o homem passa uma doença para o animal. É possível. Que geram elevados impactos socioeconômicos, devido ao seu alto potencial de transmissão e mortalidade em uma população. Então, zoonose é um caso sério de saúde pública, e nós precisamos atuar em relação a isso. O que seria, então, esse Centro de Controle de Zoonoses? É um órgão da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo controle de vetores e ou reservatórios transmissores das principais zoonoses de relevância de saúde pública. Então, aqui, eu penso que é importante dizer, nós, do Centro de Controle de Zoonose, nós trabalhamos basicamente com questões que envolvem doenças que são transmitidas para o homem através de animais, de reservatórios. Nós atuamos nessa esfera enquanto Centro de Controle de Zoonoses. O Centro de Controle de Zoonoses hoje, ele tem um programa de combate à dengue, certo? Que é realizado pelos agentes de endemia, no qual o Robson aqui, ele é responsável por 14 agentes de endemia. Ele trabalha em relação muito efetivamente na prevenção da dengue. Depois ele pode até estar trazendo a experiência dele aqui para vocês, tá? E, em função de que nós também temos alguns casos em que tem a possibilidade de algum animal estar com alguma doença que transmita para o homem, nós recebemos essa notificação, vamos atrás deste animal, seja ele cachorro, gato, certo? E verificamos se o cão tem algum problema de zoonose, dependendo do que este cão, do que este animal tem, nós temos que recolher o animal para tratamento desse animal. Mas é só dos animais que têm problemas de zoonose. Vocês estão lembrados que eu falei o que era zoonose? Que são doenças que são transmitidas de um animal ou por um vetor para o homem, ou vice-versa. Neste caso, nós, enquanto Centro de Controle de Zoonose, nós temos que ter um local
que abriga esses cães que estão doentes, que nós temos que recolher esses animais, tratar, verificar se é uma doença tratável, tratamos e devolvemos para o local da onde ele foi recolhido. O grande problema, certo? O grande problema que aconteceu é que muitas vezes, em função de como ele foi utilizado, as pessoas confundem que o centro de controle de zoonoses, ele serve para recolher os animais que estão na rua. Que é papel do centro de zoonoses recolher os animais que estão na rua, que estão andando, que são considerados errantes. Não é papel do Centro de Controle de Zoonoses recolher esses animais, se esses animais são saudáveis. Nós não podemos recolher esses animais. Nós não podemos privar eles da liberdade deles de andar. Certo? Então, o que nós temos hoje no Centro de Controle de Zoonoses são alguns animais que estão abrigados lá há algum tempo porque foram abandonados de uma forma equivocada, de uma forma criminosa, dentro do centro, deixaram lá os animais. E como nós temos responsabilidade, nós não podemos, nesse caso, soltá-los sem antes fazer a castração desses animais, certo? Tratá-los se eles têm algum problema de saúde animal, para depois devolver. O problema é que, como eles foram colocados lá no centro de zoonose, nós não sabemos de onde eles vêm. Eles foram muito pequenininhos. Quem abandona cão lá no Centro de Controle de Zoonoses está cometendo crime. Porque não pode abandonar lá animais. Só que uma vez que os cachorros, que os gatos abandonados estão lá, nós também não podemos fingir que eles não existem. Então, a gente acabou abrigando esses animais. Só que não é da nossa competência cuidar desses animais. Então, nós temos um contrato de castração, que é para evitar que se multipliquem de uma forma desordenada esses cães e esses animais que estão lá abandonados e que, porventura, vierem para nós em função de terem uma doença. Então, a gente trata, cuida e depois devolve ele para o local que ele estava. Tipo, tem um cão que tem algum problema de zoonose que transmite para o homem, a unidade de saúde vai fazer uma notificação, vamos verificar, realmente é um caso, a gente recolhe o cachorro, trata o cachorro e devolve para o mesmo local. A gente não fica abrigando o cão. O Centro de Zoonose, ele tem sim um alojamento, um abrigo de cães, mas ele não recolhe cães. Ele não é aquela que, eu não sei se vocês já viram filmes, a carrocinha que passa recolhendo os cães, gatos. Nós não temos esse serviço. Isso não compete ao Centro de Controle de Zoonoses. Pela nossa lei, pela nossa legislação, compete ao Centro de Controle de Zoonoses trabalhar as questões que envolvem doenças que são transmitidas ao homem por animais, reservatórios, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos de como que a gente trabalha no Centro de Controle da Zoonose. A questão da dengue, a questão dos escorpiões, as questões do caracol africano, que vocês já ouviram falar. Então, é nesse sentido que o Centro de Controle de Zoonoses trabalha. É para proteger o humano de estar sendo infectado por alguma doença que vem desses animais, desses reservatórios. Então, a estrutura física é uma sede do Programa de Combate à Dengue, dos agentes de endemia e o abrigo dos animais. Hoje no abrigo de animais, nós temos em torno, já diminuiu, tá? Porque quando eu fiz essa lâmina aqui, nós tínhamos 46 animais. Hoje a gente conseguiu doar,
foi feito um trabalho para doação de alguns animais, onde algumas famílias foram lá e buscaram, acolheram esses animais que estavam lá. Hoje nós temos cerca de 30 animais lá abrigados, certo? Mas o ideal e o correto era nós não termos nenhum. Hoje nós temos esses 30 animais porque eles foram abandonados já há muito tempo, certo? Que aí são os cães adultos, que foram abandonados lá dentro, que isso é crime, abandonar, e alguns que a gente tenta fazer o possível, orienta as pessoas que, às vezes, eles querem levar os animais lá, para deixar lá, a gente não pega, não é a nossa função, e aí as pessoas passam a entender que aquele abrigo que nós temos, que aquele alojamento de animais, ele é só para recolher os animais que estão doentes e que têm doenças passíveis de transmitir ao humano. Tá? Então, hoje, nós temos disponíveis alguns cãezinhos. Eu trouxe aqui, gato nós não temos nenhum, é mais cães. Então, nós temos alguns cães, eles estão todos tratados e castrados. Então, gostaria até de trazer aqui para vocês isso aqui, essas fotos, para que vocês vão para suas escolas, de repente, ao invés de, vamos comprar um cão de raça, às vezes tem gente que paga para comprar um cão, quando tem um cão saudável, um cão castrado, aguardando doação. Então, se vocês pudessem divulgar, quem tem interesse em adotar um cão, pode procurar o centro de zoonoses, porque nós temos que doar esses cães. Porque esses cães, eles não deveriam estar lá conosco. Hoje nós só estamos com eles porque nós não temos como deixá-los na rua nesse momento, porque eles vai ser abandono, vai ser caracterizado abandono. Então, isso que a gente gostaria de trazer para vocês, é deixar claro que o papel do Centro de Controle de Zoonoses não é abrigar cães. É apenas cuidar dos cães que têm doenças, tratá-los e devolvê-los para o lugar de onde eles vieram. Agora eu vou passar a palavra para que a Rudineia fale, e depois o Robson, em relação até à questão do cão, de quando o cão morde, enfim, passaria para ti a palavra, tá certo? Boa tarde, presidente. Estendo o cumprimento a todos aqui presentes. E falando um pouquinho, né, são diversas, vocês viram ali que são diversas doenças que podem ser transmitidas por animal ao ser humano, né? Por exemplo, acidente com animais peçonhentos, que são as picadas, né, por cobra, aranha. Está incluído ali o escorpião, que nós tivemos presente aqui na cidade, uma região que apareceu alguns escorpiões, né? A cobra não é tão comum aqui na nossa região, mas se acontecer um acidente com um animal, com uma cobra venenosa, por exemplo, existe soro para evitar que essa pessoa vá a óbito, tá? E voltando aqui, continuando a apresentação da Suzana, falando sobre o atendimento antirrábico, ou seja, né, o atendimento às pessoas que são mordidas, tá, por animais, a maioria das nossas notificações, ou seja, da comunicação, né, de acidentes do setor das diversas doenças, a maioria é do atendimento antirrábico, ou seja, 45% mais ou menos, tá? E os animais que é mais comum acontecer esse acidente é o cão ou o gato, né? E os dois são passíveis de observação, tá? Então, o que eu queria deixar bem... Isso, então eles vão se morder uma criança, seja criança, adulto, né? Esse animal, ele mordendo uma criança ou adulto, uma pessoa, tem que ser notificado à vigilância epidemiológica, tá?
vai o nome dessa pessoa que sofreu esse acidente, que a gente, né? E desse acidente a gente tem um acompanhamento. Se for um animal que mordeu, né? Se for cão ou gato, ele é passível de observação. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que esse animal ele pode ficar durante 10 dias sendo observado, tá? Porque o vírus da raiva ele pode ser transmitido através de mordedura, arranhadura ou lambidura. E esse animal ele pode ser observado durante 10 dias, o comportamento. Caso nesses 10 dias ele morra ou mude o comportamento, aí, se necessário, né, se acontecer alguma alteração com esse animal, eu estou falando de cão e gato, aí, dependendo do local que a pessoa sofreu a mordedura ou arranhão, a pessoa vai ter que receber vacina ou vacina e soro, tá? Por que eu queria... Alguém daqui já foi mordido por algum animal? Foi? Cachorro. Cachorro. Então assim, ó, nesse período, na época, vocês lembram, faz muito tempo? Vocês lembram se foi observado o animal durante 10 dias? Morreu, mas depois, bem depois. Então, o período de observação são 10 dias. Então, mordeu, se é cão e gato, tem que observar 10 dias depois do acidente, tá? O que acontece, tá? Muitas vezes, a pessoa não conhece quem é o dono do animal, né? Ou não tem contato mais com o animal, e aí diz, ou estava passando na rua, e aí vai para o serviço de saúde, ou seja, o hospital, a unidade de saúde, e aí fala que o animal não é observável, né, porque não conhece direito quem era o dono do animal, e acaba recebendo soro, dependendo do local, e vacina, tá? Só lembrando que soro, a pessoa pode receber soro antirrábico. Pode receber uma vez na vida só, tá? E a vacina são 4 doses, que não são feitas em um dia só. Tem que ir 4 vezes na unidade que tem sala de vacina para receber a vacina. Então, se o animal, mesmo ele sendo, porque a gente chama aqueles cães comunitários, né? Ele é de rua, mas sempre está ali ao redor da igreja, porque tem alguém que dá comida, dá água, ou ele está sempre ao redor da escola, então ele é passível de observação. Então, ele pode ser observado. E não pode, nesse período de 10 dias, matar o animal, ou querer doar o animal que a gente não consiga, ou alguém, o agente comunitário não consiga ver como é que está esse animal, tá? Alguns animais não são passíveis de observação. Por exemplo, o macaco. A gente aparece bastante acidente. Quem já foi lá em Maracajá? A gente recebe, tá, bastante acidente de criança, tá, que o macaco, eles costumam procurar comida e acaba ferindo a criança. Tá? Nesse caso, não tem como observar. Aí a criança vai ter que receber soro e depois vacina. Tá? Porque a gente não tem como dizer se o animal, o macaco, não tinha o vírus da raiva. Então, é importante, quando vocês fizerem uma visita no Parque de Maracajá, tá? É importante ter esse cuidado, porque eu sei que tem muitas escolas que fazem visita nesse parque. Então, orientar, não levar comida, porque eles não fazem por mal, é porque estão, assim, habituados a procurar comida e acabam ferindo. Então, ter este cuidado, porque se acontecer algum acidente com alguma criança ou adulto,
tá? Vai ter que ir para o hospital para receber o soro antirrábico e depois para uma unidade de saúde para receber o esquema de vacina antirrábico, tá? Importante, né? Nós temos muitos animais abandonados, então eu gostaria de deixar aqui a importância da adoção consciente. Eu já trabalhei, antes de trabalhar em Criciúma, eu trabalhei na Praia do Rincão. Então, assim, ó, eu trabalhei 1 ano lá. O que eu via muito, tá? Final do ano, as crianças, adolescentes pediam para o Papai Noel um animal de estimação, tá? Aí moravam em Criciúma, apartamento, na praia, era casa, estava de férias, cuidava desse animal, muito bem. Quando terminava as férias, tá? Voltavam, aí começavam, né, com a sua agenda, a escola e outras atividades, e acabavam o quê? Deixando o animal lá. Então, reforçando isso que a Suzana falou, né? Que nós temos bastantes animais para adoção, que não há necessidade assim, de ir lá num pet shop, comprar, pagar um animal, porque tem animais que precisam de um lar e de pessoas que cuidem desse animal. E também uma adoção consciente. Se vocês vão pedir e trabalhar na escola, né? Se quer um cachorrinho, tem que ver se tem condições de cuidar desse animal, tá? Porque também precisa de cuidados, né? Alimentação, cuidados da saúde do animal, para que ele não transmita doenças para o ser humano. Porque se ele tiver carrapato, por exemplo, o carrapato, se picar o ser humano, pode transmitir uma doença chamada doença de Lyme. Então, tem que ter o cuidado com esse animal, com o cachorro, para não ter carrapato, para que ninguém da casa fique doente por uma doença pela picada do carrapato. Então, a importância da adoção, né, consciente, e que nós temos animais para adoção se vocês estiverem interesse e a comunidade, a escola de vocês tiverem interesse. Tá? Então, essa é uma das atividades da vigilância em saúde, é o cuidado com o ser humano para não receber, não ficar com alguma doença advinda de algum animal. Agora, dentro do CCZ também tem um trabalho preventivo, uma ação de promoção à saúde e de cuidado em relação à dengue, a esses outros animais, tipo escorpião, enfim, que agora eu passo para o Robson, que é responsável pelos agentes de endemia, que fazem esse trabalho junto à comunidade. Isso faz parte do CCZ, do Centro de Controle de Zoonoses. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Então, eu sou o responsável do programa da dengue do município de Criciúma. Vocês devem estar se perguntando o que esse rapaz trouxe esse pneu em cima da mesa aqui. Então, gente, o pessoal da dengue, os agentes de endemias, trabalham com armadilhas. Armadilha, o que é? Esse meio pneu de moto cortado, fabricado com arame, pendurado numa parede com água. Isso aqui se chama armadilha e a gente visita uma vez por semana. A gente tem em toda Criciúma praticamente 700 armadilhas. Então, todos os bairros, elas ficam em 300 e 300 metros para a gente identificar se tem um mosquito da dengue vindo aqui para o nosso município. O que eu posso falar mais para vocês? A gente já teve, nesse ano, 16 focos aqui em Criciúma, sendo 3 no bairro Michel, um bairro que é uma área nobre da cidade, né? Então, vamos reforçar que não é foco de dengue, não dá só em favela, não dá só em lugar de pessoas mais carentes. O mosquito não escolhe a tua classe, se é do rico, pobre. O mosquito, onde tem água parada, ele vai depositar os ovos, vai eclodir e vai infestar.
Então, por isso que os agentes de endemias trabalham bem. Vão visitar as armadilhas, coletam as larvas se elas têm. E a gente tem no CCZ um microscópio, onde tem uma laboratorista que ela identifica a larva. Porque a gente pega praticamente, numa época de verão, 2.000 larvas por dia nessas armadilhas. Então é olhado uma por uma e é descartada. Se tem uma larva do mosquito Aedes aegypti, já é foco. E como é que a gente trabalha esse foco? O foco, quando dá numa armadilha, numa localidade, ponto estratégico, até vou explicar a vocês depois, a gente vai na localidade, abre no mapa, a gente abre um raio de 300 metros em torno daquela localidade e a gente visita casa por casa. A gente vai lá na frente, explica que deu foco, pede autorização para entrar na casa, na parte externa, para a gente olhar para ver se não tem nada de errado, se não tem água parada ou larva para a gente coletar. Daí a gente orienta bastante os moradores, dona fulana, aqui deu foco, então vamos tomar mais cuidado, vamos manter o terreno limpo, caixa d'água tampada, se tem pneus, que é o mosquito da dengue mais gosta, sempre armazenado sem água. Tá? Muita gente também, até aquelas plantas, não sei se vocês conhecem, a bromélia também acumula água, bem no meio dela. Não é o depósito preferido delas, do mosquito da dengue, mas não tendo um lixo para botar o ovo, ela vai botar ali na bromélia. O programa da dengue também, fora as armadilhas, a gente visita os pontos estratégicos. O que é o ponto estratégico? Cemitério, floricultura, ferro velho e borracharia. E também algumas casas de acumuladores, onde aquele pessoal que a gente tinha falado, os carroceiros, aqueles que coletam bastante coisa, que daí a gente olha também. Então, o ponto estratégico é visitado em 15 dias. Né? Então, a gente vai, vou dar um exemplo, cemitério. Cemitério, uma semana sim, uma semana não. A gente está olhando. Vai um agente, aí olha os túmulos, aqueles vasos ali, coleta água, vê se aquela água tem larva para coletar também. Então, já tem a parte dos agentes, que são armadilha, que já tem a larva aqui esperando, se tem. E já no ponto estratégico, a gente procura as larvas. Então, a gente passa para procurar mesmo, para coletar. E a gente tenta fazer um trabalho bem feito aqui em Criciúma para não deixar infestar, porque o Oeste Santa Catarina está infestado, Florianópolis está infestado, Itajaí está infestado, e hoje eu olhei no site da DIV, que é da Vigilância Epidemiológica, Balneário Camboriú já está com 928 focos de dengue, do mosquito Aedes aegypti, enquanto Criciúma teve 16. Beto Carreiro, até o olhei município de Penha, está com 11 focos. Então, quem gosta de viajar para Florianópolis, aquela região do norte do estado, ou oeste, é bom sempre passar um repelente, tá? Porque tem bastante foco. Principalmente o Beto Carreiro. A gente teve 16, a gente passou num ano assim, final do ano passado, até a metade desse ano, num ano bem complicado, que dava muito foco. Porque o ano passado deu mais calor, então foi mais propício a criar bastante mosquito. Agora até que esse ano tivemos um inverno legal, até que o tempo colaborou, então até os números de larvas e focos diminuíram. Mas assim, o programa da dengue de Criciúma está sempre atento. A gente sempre está trabalhando para a gente não deixar o nosso município infestar. Então, o que a gente se propõe aqui falar é sobre realmente o Centro de Controle de Zoonoses. Talvez a angústia, e a gente ouviu falar que era muito a intenção de vocês é saber sobre os o abrigo de animais, como é que é a política de cuidado com os animais. Então, assim, o que nós queríamos deixar claro é que o Centro de Controle de Zoonoses trabalha para prevenir doenças que são transmitidas do animal para o homem. Então, é nesse sentido que a gente está apresentando isso para vocês e que a gente espera que, dessa apresentação, vocês possam multiplicar essa informação de que o Centro de Controle de Zoonoses, ele não está para abrigar animais,
Não, ele é um serviço, é um setor que trabalha a prevenção das doenças que são transmitidas de animais para os humanos. Então, nós trabalhamos desde a questão da dengue até em relação à mordedura de cães. E que esses abrigos de animais que estão lá é apenas para recolher animais que precisam ser acompanhados e terem um tratamento em relação à zoonose. E que os animais que hoje estão abrigados lá, eles não têm problema nenhum de saúde, nós só não conseguimos tirá-los de lá, porque senão vai ser considerado abandono. Se a gente pegar aqueles animais e jogar na rua, nós estaríamos abandonando o animal. Isso é crime. Então, o que a gente pede é a colaboração de todos, e vocês, como representam a população jovem, adolescente, que tem contato com as escolas, por favor, divulguem a possibilidade de adoção desses animais. Vocês estão contribuindo para o Centro de Controle de Zoonoses, certo? E esses animais merecem ter um lar. Agora, deixamos abertas as perguntas, espero que vocês tenham entendido o que faz o Centro de Controle de Zoonoses. Com a palavra o vereador Mirim, Luiz Fernando. Boa tarde. Eu queria perguntar se, vocês têm algum projeto para construir um abrigo de animais mesmo. Bem, em termos de... porque aí o senhor vereador, Luiz Fernando, o senhor está falando da questão do bem-estar animal. A política de bem-estar animal, ela prevê, certo, algumas questões. E quem é o órgão competente para estar falando melhor sobre a política de bem-estar animal hoje no município é a FANCRI, que é a Fundação de Meio Ambiente de Criciúma, que ela legisla, ela fiscaliza a questão de maus tratos dos animais, mas em termos de abrigo de animais, qual é o objetivo do abrigo de animais? É recolher os animais da rua? Será que é necessário recolher os animais da rua? Ou deixá-los nos espaços, porque temos que ver que, na medida, são seres vivos que estão aí no meio ambiente, e nós temos que aprender a conviver. O que nós devemos, sim, fazer é ter um controle populacional desses cães. E o abrigo de animais não seria a melhor saída para fazer esse controle de animais. O que seria a saída seria identificar esses cães de rua, levá-los para a castração, devolvê-los para o ambiente em que eles estão, que naturalmente eles vão deixar de se reproduzir e aí vai diminuindo a espécie na rua. Mas abrigo para recolher os animais, nós vamos estar até muitas vezes cometendo não digo um crime, mas podendo até ser maus tratos aos animais. Qual é o objetivo de ter um abrigo de animais? O objetivo de ter um abrigo de animais ou de ter um alojamento para animais é, nesses casos, em se tratando de doenças que são transmitidas ao homem, é cuidar desses cães e devolvê-los à rua. E não abrigar e separar eles. Eles também têm direito a viver no meio ambiente. Muitas vezes é o ser humano que está invadindo o espaço onde eles moravam. Porque a cidade está se alastrando, está indo para... eu me lembro, tem esse morro aqui perto da Câmara de Vereadores, que até um tempo atrás ele era todo verde. Hoje, inúmeras casas. Então, assim, a gente também está invadindo o ambiente deles. Então, a questão é realmente de a gente ter um convívio
bom com os animais, de uma forma que eles estejam se reproduzindo de uma forma equilibrada, para não causar prejuízo e transtorno para o ser humano, sim, mas não necessariamente tirá-los do meio ambiente, do habitat natural deles, que é os locais onde eles vivem, e recolher e simplesmente trancafiá-los. Então, é uma questão que eu trago aqui para realmente ser refletida. Certo? O que tem que ser, sim, visto é a questão de fazer um bom controle populacional. Existem estudos que dizem que cães que são castrados e que são errantes, ou seja, que andam na rua, eles, em 2, 3 anos, eles vêm a morrer, ou atropelados, ou até por questão... Então, assim, é uma morte, diríamos, natural. Certo? Então, eles têm direito a viver livremente. Por que só o ser humano tem direito a viver livremente? O cão, o gato também tem direito a viver de uma forma decente. Então, não sei até que ponto é necessário ter um abrigo de animais. Talvez é necessário, sim, ter uma política de controle da espécie. Seja canina, seja felina, enfim, eu trago isso para reflexão. Obrigada pela resposta. Tem algum tipo, vocês têm muitos animais ali que eles botam mesmo sendo animais saudáveis. Se algum animal que tem a doença que vocês trouxeram da rua, se ele conviver com esse animal saudável, ele pode ter alguma doença? Não, gente, assim, ó, a gente traz, e se ele tem alguma doença, ele é isolado, ele é separado de todos aqueles outros animais. São baias que são colocadas, se vocês forem ver pela foto ali, eles não estão no mesmo local, cada um está num grupinho com umas baias, assim, onde se colocam os cães. Aquele cão que está doente, ele fica isolado, é tratado, e se ele é pego, porque está transmitindo doença para humano, se ele tem alguma doença, tipo, alguma doença que não é transmitida pelo humano, nós não vamos recolher. Ele vai ficar na rua, ele pode ter uma patinha quebrada, porque foi atropelado, e não é função do CCZ recolher e cuidar desse animal. Porque nós só cuidamos dos animais que têm doença que transmite para o humano. Então, assim, só deixar isso bem claro, tá? Então, não é papel do CCZ fazer isso. Tá. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Mirim André. Boa tarde aos senhores que vieram hoje representar o Centro de Zoonose e a todos os vereadores mirins e quem nos acompanha, ao presidente, João Gustavo. Eu tenho uma pergunta que é assim, ó, no meu bairro, é um bairro mais afastado, que fica na Mina do Toco, geralmente toda semana tem um animal que eles vão lá e deixam lá. E a gente denuncia muito, pro centro. Não sei se o nome seria denunciar, mas a gente liga muito pro centro de zoonose, porque a gente não sabe se o animal tem doença, se foi jogado lá porque tem doença ou porque o dono não quis. Mas a gente liga bastante para ir lá ver se o animal está bem ou não. Só que, assim, eu acho que a única vez que o centro de zoonose atendeu o pedido lá foi, acho que, do meu vizinho, já faz um tempo. E ele cuida dos cachorros que vão para lá. Então, já morreu vários animais dele por doença mesmo. E a gente não sabia que doença que era. E daí, eu não sei, assim, como que é a organização, isso. Não, bem, então, assim, como você mesmo falou, vocês ligam para o CCZ, muito provavelmente o Centro de Controle de Zoonoses busca essa informação junto à unidade de saúde. Provavelmente a agente comunitária vai lá, observa que o cão não tem problema de saúde, ele foi abandonado. Em sendo abandonado, não é de competência do controle de zoonoses. Então, as denúncias de abandono de animais, quem fiscaliza a questão de maus tratos de animais é a FANCRI. Essa denúncia teria que ser encaminhada para a FANCRI.
O ideal é captar provas desse abandono. Se vocês, por um acaso, um dia verem alguém em algum carro abandonando o cão, batam foto. Hoje, geralmente, todo mundo anda com o celular na mão, né? Então, assim, bater foto. Então, isto é um registro de que alguém está cometendo um crime. Encaminha para a FANCRI, que ela é o órgão competente para fiscalizar a questão de maus tratos. Abandonar cão é maus tratos, não é com o CCZ. Certo? Agora, então, por isso que talvez vocês achem que é o CCZ que tem que ir. O CCZ é um serviço que trabalha na rede de atenção à saúde. Então, ele aciona a unidade de saúde vai verificar se é um cão que tem suspeita de alguma doença transmissível para o homem. Em não tendo, o CCZ não atua nessa questão. Tá, e eu tenho outra pergunta. É assim, ó, se a gente liga para o CCZ e, tipo, pedindo para vocês ir lá castrar o animal, ou, tipo, levar o animal para castrar e depois devolver, vocês fazem esse serviço ou tem que ter alguma outra coisa? Há muito própria essa pergunta. Então, o município ele tem um serviço terceirizado de castração, mas ele não é para todos os cães. Para que o cão seja castrado, em primeiro lugar, ele tem que ter algum problema de zoonose. A castração é mais destinada para castrar aqueles animais que têm problema de saúde, que transmite para o homem. Então, a gente cuida e, para não fazer ele se reproduzir, se castra. Mas também tem vagas para castrar animais de famílias de baixa renda, de até 3 salários mínimos, certo? Ou cães errantes, que seriam cães também de comunitários, quando tem alguém que se responsabiliza em cuidar do cão após castração, certo? Ou ONGs, certo? Então, assim, tem que estar dentro de alguns critérios para que ele passe a ter autorização para ser castrado pelo CCZ. Certo? Mas a prioridade é em relação a cães que são tratados conosco por problemas de zoonose. Em sobrando vaga, a gente destina para cães errantes ou comunitários que tem a comunidade que cuida, para ele não se multiplicar na rua, ou então para ONGs que cuidam de cães abandonados também, então fazem um serviço voluntário. Se tiver vaga, a gente encaminha. Ou então para famílias muito carentes que querem ficar com o cão e não querem que ele se reproduza. Dentro disso, nós temos 600 castrações ano. Tem que entrar na fila para castrar. Então, não é uma política de controle da espécie, é paliativo, porque para controle da espécie, o município de Criciúma hoje teria que ter em torno de 3.000 castrações para poder, em 10 anos, ter o controle populacional. É a previsão, é um estudo para ter o controle da espécie. Tá bom, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Mirim Marília Gabriela. Boa tarde a todos. A minha pergunta é: vocês fazem inspeção em obras abandonadas e para ver se tem foco de dengue? Agora é comigo. Então, aí, se tem uma obra abandonada, ou um terreno baldio com sujeira, essa pessoa, a gente pede para fazer a denúncia pelo 156, número da prefeitura. A gente vai olhar sim. A ouvidoria da prefeitura, a gente vai averiguar. E se tem larva, a gente coleta, como eu já falei. E se é um dono de um terreno, a gente aciona a vigilância sanitária para autuar esse dono para ele se adequar. Obrigada. E limpar o terreno. Com a palavra, o vereador Mirim Luiz Cauê. Boa tarde. O que é feito se uma pessoa é mordida por um cachorro e precisar usar o soro mais de uma vez?
Então, assim, ó, primeira coisa, a gente sempre, essa pessoa deve procurar o serviço de saúde, ou o hospital, ou uma unidade básica de saúde, tá? Sempre é orientado, primeiro, ver a possibilidade de observar esse animal durante 10 dias, porque são só 10 dias. Então, a mordedura foi hoje. Procura o serviço de saúde. Nesses próximos 10 dias, observa seu animal. A agente comunitária foi lá, viu que está tudo ok. Ou até a própria pessoa, tá? Porque nós observamos que a maioria das mordeduras são com animais da própria residência, de parente, tá? Então, assim, se esse animal está bem, ok, não precisa receber soro e não precisa receber vacina, tá? Se não é possível observar o animal, tá? Ele vai ter que, dependendo do local onde foi a mordedura, tá? Vai ter que receber soro e vacina ou só vacina. Se hoje a indicação do soro, o que nós temos, ele pode ser administrado uma vez na vida da pessoa, tá? Então, recebeu uma vez, ele não pode receber mais, tá? Então, é entregue uma carteirinha para a pessoa, quando recebe, e é orientado isso, que aí ele não vai poder receber mais. Então, por isso, e a vacina também são 4 doses, e tem que passar 90 dias. Por que a gente não recebe, por que não é indicado receber mais? Assim, ó, o laboratório que produz o soro orienta que não tem pesquisas ainda comprovando que pode ser aplicada mais de uma vez. Então, a gente não aplica. Pode ser que daqui a um tempo mude isso, mas hoje não pode ser aplicado mais de uma vez. Por isso, sempre a importância, é cão, é gato, observar o animal, para não receber doses de soro ou vacina que não precisaria receber, tá? Obrigado pela resposta. Com a palavra o vereador Mirim Diógenes Rafael. Qual a estratégia... Boa tarde. Qual a estratégia de vocês para tirar os animais doentes da rua e levar para o centro de zoonoses? Bem, tudo depende da situação. Se veio por uma denúncia, vai ser verificado, certo? Se esse cão tem dono, ele não vai ser recolhido, dependendo de que tipo de doença ele tem. Se é um cão que foi abandonado, aí nós não temos como ter alguém que cuide dele, a gente acaba recolhendo. Mas isso é muito raro, muito, muito raro. Os cães que estão lá são porque foram abandonados há muito tempo atrás e nós não sabíamos para onde devolvê-los. Esse abrigo, esses cães, eles não deveriam estar lá. Então, assim, depende de qual é o problema de saúde. Se tem um responsável pelo cão, a gente orienta a cuidar, a observar, como a própria Rudineia falou. Então, assim, é nesse sentido. A recolher o cão para o abrigo do CCZ, para o alojamento do CCZ, é o último recurso que a gente utiliza. Certo? E outra pergunta é, quando devemos chamar vocês e qual o número de telefone? Então, assim, ó, o Centro de Controle de Zoonoses, o número é 3445-8729. E, para falar do CCZ, ou para pedir a intervenção do CCZ, nessas questões que envolvem mordedura de cão, que envolvem problema com dengue, mosquito, certo? Tudo que envolve escorpião, verificaram que tem um escorpião que tem suspeita de ser venenoso, num terreno baldio, pode ligarem para o CCZ, mas o certo mesmo, em se tratando de denúncia, é ligar para a ouvidoria do município, que é o 156, que imediatamente tem um serviço lá, que encaminha
encaminha para o CCZ. Em não sendo caso de CCZ, se encaminha para a FANCRI ou para a Vigilância Sanitária. Então, assim, lembrando que o Centro de Controle de Zoonoses é um setor dentro da Vigilância em Saúde que trabalha para promoção, prevenção de doenças. Se a escola, de repente, quer receber uma palestra, uma ação educativa dos agentes de endemia sobre a dengue, nós agora estamos entrando no verão, certo? Que é onde a gente tem que ter mais cuidado com isso. Pode entrar em contato com o CCZ, pedir palestra. Nós temos uma equipe que faz a parte educativa, que tem um teatro, que tem um mascotinho lá, que é o Aedes aegypti, que, na verdade, a gente chama de mascote, mas a gente não quer que ele apareça por aqui. Então, assim, ó, o CCZ ele deve ser acionado mais para a parte educativa, preventiva, claro, e para essas questões que envolvem as doenças relacionadas à zoonose. Obrigada. Encerrando o horário político, agradeço novamente a presença da senhora Suzana Vaz, da senhora Rudineia Reco e do senhor Robson Teller. Agradeço ainda as explicações e esclarecimentos prestados acerca do trabalho do Centro de Controle de Zoonoses do município de Criciúma. Para nós despedirmos dos convidados, declaro a sessão suspensa por até 5 minutos.
vai indo. Reabertos os trabalhos, passamos à entrega da moção Mirim. Na última sessão ordinária Mirim, ocorrida no dia 4 de outubro do ano corrente, esta Câmara Mirim aprovou por unanimidade a moção Mirim 4 de 2018, proposta pela vereadora Mirim Ana Luísa Vitali, aplaudindo o MM Rosso Supermercados pelos 25 anos de atividades. Assim, a partir deste momento, realizamos a entrega da homenagem. Convido para que adentre o plenário e tome assento à mesa o funcionário do MM Rosso Supermercados, senhor Marcos Antônio Rosso Filho, acompanhado do seu avô Pascoal Rosso. Ambos fazem parte da família fundadora e da história do supermercado. Peço ao secretário que faça a leitura do documento. Moção Mirim número 4 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente Mirim, senhores e senhoras vereadores mirins, requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao MM Rosso Supermercados, da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Mirim de Criciúma, por meio de seus vereadores mirins, vem a público aplaudir o MM Rosso Supermercados pelos 25 anos de atividades. Marco Antônio Rosso, filho de Pascoal e Delone Rosso, cresceu ao lado de 6 irmãos, recebendo educação rígida, baseada nos princípios da honestidade, humildade, ética, trabalho, religiosidade e espírito empreendedor. Desde a infância, interessava-se pelo comércio, auxiliando o pai nos negócios da família, entregando carne e banana aos clientes da região onde morava. Em 1993, Marco Antônio, ao lado da esposa Rosilane de Oliveira Rosso, idealizou o sonho da família de se perpetuar no ramo supermercadista. Ao adquirir o comércio, localizado no bairro Quarta Linha e fundando com apenas 10 colaboradores o MM Rosso Supermercado. Com o apoio da família e dos colaboradores, o empresário transformou e expandiu a empresa, gerando oportunidades de emprego e renda neste município. Em 2018, o MM Rosso Supermercados conta com 6 lojas, um centro de distribuição e mais de 260 colaboradores, a fim de melhor atender a comunidade, clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores, considerados amigos e parte fundamental da trajetória da empresa. Preocupado com as necessidades do próximo e da comunidade, o MM Rosso Supermercados se compromete com causas sociais, participando da campanha Coração Cheio, por meio da qual parte da renda arrecadada na venda de determinados produtos é destinada a entidades beneficentes deste município, como o Asilo São Vicente de Paula, Abadeus e Casa Guido. A empresa procura ainda conscientizar os colaboradores acerca da importância da responsabilidade social e sustentabilidade ambiental individual, no trabalho e na sociedade, com a missão de buscar a satisfação dos clientes com compromisso, qualidade e respeito. O MM Rosso Supermercados, baseado nos princípios da família fundadora, procura fazer diferente para atender melhor a comunidade, colaboradores e clientes. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos, pelos 25 anos de atividades, que fique constado na ata desta sessão legislativa, moção de aplauso ao MM Rosso Supermercados. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2018,
Vereadora Mirim, Ana Luísa Vitali. Com a palavra a vereadora Mirim, Ana Luísa Vitali, autora da presente moção. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, João Gustavo, os componentes da mesa, os vereadores e vereadoras mirins, ao público que nos assistem ao vivo pelo Facebook da Câmara. Cumprimento aos representantes do MM Rosso Supermercados, Marco Antônio Rosso Filho e Sr. Pascoal Rosso. Muitos anos se passaram desde o início disso tudo. Foram tantos obstáculos superados e tantos objetivos alcançados, que o sentimento de que todo o esforço realmente valeu a pena ganhar cada vez mais forças diariamente. Para além do privilégio de fazer todos os dias trabalho gratificante, estamos rodeados por pessoas maravilhosas que só fazem acrescentar mais sorrisos e alegrias ao nosso dia. Nesse dia tão especial, não poderíamos jamais nos esquecer de parabenizar a essa empresa tão querida por mais um ano de existência, por todas as dificuldades vencidas, pelo respeito incondicional a todos os integrantes dessa empresa e principalmente pela honestidade e consideração sempre presentes, viemos desejar todos juntos um feliz aniversário. Que esse ano chegue muito mais impasses derrubados, mais metas concretizadas e muito mais vitórias alcançadas. Saibam que cada elemento dessa direção é por nós muito admirado e porque são totalmente os merecedores de todas as conquistas obtidas. Parabéns por mais um ano de empresa, que os próximos sejam ainda melhores. Agradeço pela presença. Com a palavra o senhor Marco Antônio Rosso Filho, fundador e diretor proprietário do MM Rosso Supermercados, homenageado nesta sessão. Boa tarde a todos. Na realidade, eu sou o filho do fundador, né? Eu sou Marcos Antônio Rosso Filho. O meu pai não pôde estar presente hoje, mas eu trouxe meu avô, que também tem grande importância nessa história. E, primeiramente, eu queria agradecer a lembrança, né, de todos os vereadores mirins. É muito gratificante para nós, depois de 25 anos de batalha, ter esse reconhecimento. Obrigado, Ana Luísa. E também acho muito bacana a iniciativa dos vereadores mirins, para o pessoal, a juventude já sentir o gostinho da vida pública, né? E poder, quem sabe no futuro, vir fazer parte, ser um vereador ou algum cargo ali na vida pública e também desenvolver a liderança, né? Que é um aspecto muito fundamental aí para a vida de vocês. Eu passo a palavra para o meu avô, Pascoal Rosso. Obrigado, Marco Antônio. Uma boa tarde a todos vocês. Eu queria cumprimentar o presidente da Câmara Mirim, cumprimentar em especial a vereadora Ana Luísa Vitali pela iniciativa, a nos concedermos essa moção que tanto nos honra. Eu quero agradecer a todos aqui presentes, também os vereadores presentes titulares, e nós queremos sempre pautar o nosso trabalho na honestidade, servindo com todo o amor essa comunidade e a região, que nós estamos servindo também na cidade de Siderópolis e de Sombrio. Então, o meu muito obrigado mais uma vez, Ana Luísa, e para todos vocês. Um forte abraço
e um beijo no coração de vocês todos. Obrigado. Como presidente da Câmara Mirim de Criciúma, primeiramente, agradeço a presença dos senhores Marco Antônio Rosso Filho e Pascoal Rosso, cumprimentando pela iniciativa e trabalho realizado há 25 anos com tanta persistência e dedicação. Desejo muitos anos de sucesso. Como uma forma de agradecimento e de homenagem desta Câmara Mirim, entregaremos uma placa. Peço aos homenageados e os colegas vereadores mirins que se dirijam à frente da mesa para a entrega da placa e para que possamos nos despedir dos homenageados. Declaro a sessão suspensa por até 2 minutos. Reabertos os trabalhos, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das
Matérias. Requerimento Mirim número 23 de 2018, de autoria da vereadora Mirim Marília Gabriela Fernandes Rodrigues. Assunto: expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade de instalação de lombada eletrônica na rua Vereador Matias Ricardo Paz, nas proximidades do acesso ao 9º Batalhão de Polícia Militar, trecho pertencente à Via Rápida. O requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, a vereadora Mirim Marília Gabriela Fernandes Rodrigues. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Pode falar? Boa tarde ao presidente, a todos os vereadores mirins e a quem nos assistem pela internet. Vim falar sobre uma lombada eletrônica que estamos precisando na rua Vereador Matias Ricardo Paz, próximo ao 9º Batalhão da Polícia Militar. Bom, eu moro na frente da Via Rápida e lá acontecem muitos acidentes por não ter a lombada eletrônica. E não é uma vez ou outra, é toda semana tem ou é discussão entre pessoas que acabam quase batendo, ou às vezes também é bicicleta que acabam sendo jogadas pelos carros. E toda semana é um acidente. Em agosto teve até um acidente muito grave na frente da minha casa e eu peço a instalação dessa lombada eletrônica. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 24 de 2018, de autoria do vereador Mirim Miguel Otávio Martinhago do Livramento. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade da implantação, disponibilização de motores nas escolas da rede municipal de ensino, os quais fiquem responsáveis pelo acompanhamento e supervisionamento dos estudantes nos períodos em que estes permaneçam fora da sala de aula, especialmente nos horários de entrada, recreio e saída. O requerimento está em discussão. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 25 de 2018, de autoria do vereador Mirim Luiz Fernando Macarini Becker. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada esta Casa Legislativa se existe um projeto para a pavimentação asfáltica da Rua Valentim José Rabelo, bairro Vozocris. Em caso afirmativo, informar o cronograma para execução da respectiva obra. O requerimento está em discussão. Com a palavra ao autor do requerimento, o vereador Mirim Luiz Fernando Macarini Becker. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Mirim, os demais membros da mesa diretora, os vereadores Mirim presentes, quem acompanha a sessão pelo plenário ou pelo Facebook da Câmara.
Vim falar sobre o meu requerimento sobre a rua Joaquim José Rabelo. Eu frequento bastante essa rua, pois minha avó mora nessa rua. A rua está cheia de buracos com muitas pedras. Isso dificulta muito todos os moradores. Por lá moram mais ou menos 20 famílias. A maioria dos moradores são idosos, então os parentes vêm visitá-los e acabam tendo dificuldade de passar pela rua. Minha mãe saiu dali há 20 anos e a rua já era assim. Então, acho que já está na hora de arrumarem. Peço ajuda para que esse requerimento seja aprovado. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 26 de 2018, de autoria do vereador Mirim Luiz Fernando Macarini Becker. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informada esta Casa Legislativa se existe a possibilidade da construção de uma rótula, bem como da instalação de sinalização horizontal e vertical no cruzamento das ruas Virgílio Mondardo e Sebastião Antônio Mateus, acesso ao bairro Vozocris. Em caso afirmativo, informar o prazo para início e término da respectiva obra. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Mirim Luiz Fernando Macarini Becker. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde novamente. Esse meu requerimento fala sobre a rua Virgílio Mondardo, que dá acesso à rua Sebastião Antônio Mateus. A rua Sebastião Antônio Mateus dá acesso ao posto de saúde do Vozocris. Ali, no encontro das duas ruas, acontecem muitos acidentes por falta de sinalização. Tenho parentes que moram por perto e eles dizem que acontecem muitos acidentes por ali. Um dos meus parentes falou que o último acidente que ocorreu foi no dia 11/10 e ocorreu de noite por volta das 10 horas da noite. Isso preocupou muito eles porque faz muito tempo que isso acontece. Os acidentes se tornam mais graves por ali. Essa rua, a rua Virgílio Mondardo, dá acesso a uma loja de roupa, uma loja de móveis e uma lanchonete. Peço a colaboração de todos para que esse requerimento seja atendido. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Indicação Mirim número 15 de 2018, de autoria do vereador Mirim Diógenes Rafael Gomes. Assunto: instalação de abrigo e mais assentos, bancos, na área externa da Unidade Básica de Saúde do bairro Paraíso, a fim de oferecer maior comodidade aos usuários, que frequentemente permanecem desde a madrugada aguardando atendimento. Requerimento Mirim número 27 de 2018, de autoria da vereadora Mirim Ana Luísa Vitali. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informada esta Casa Legislativa se existe projeto para diminuição do canteiro central e implantação da terceira faixa de rodagem na Avenida Centenário, bairro Pinheirinho, no trecho compreendido entre a Escola Coronel Marcos Soares e a Avenida Santos Dumont, de frente à Livraria Leila, posto Pinheirão, tornando a faixa da direita exclusiva para acesso da Avenida Santos Dumont. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências.
Requerimento Mirim número 28 de 2018, de autoria da vereadora Mirim, Ana Luísa Vitale. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe projeto para a implantação do trevo alemão com semáforo na rua Santos Dumont, bairro Pinheirinho, de frente ao Banco Bradesco, para os veículos que desejam convergir à esquerda na rua Giacomo Sônego Neto. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 29 de 2018, de autoria da vereadora Mirim, Ana Luísa Vitale. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informada esta Casa Legislativa se existe projeto para o alargamento da rua Cônego Aníbal Maria de França, no trecho compreendido entre a Escola Coronel Marcos Rovares e o bairro da Juventude. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 30 de 2018, de autoria da vereadora Mirim, Ana Flávia Guedin Rosso. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informada esta Casa Legislativa se existe projeto para a construção de calçada de frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental José Rosso, bairro Quarta Linha. Em caso afirmativo, informar ainda o prazo para início e término da respectiva obra. O requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, a vereadora Mirim Ana Flávia Guedin Rosso. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde, os integrantes da mesa, senhoras e senhores vereadores, demais autoridades e a todos que nos assistem pelo site ou pelo Facebook da Câmara. Então, a calçada da escola, a pessoa da escola está querendo a comunidade, porque onde teria que ser a calçada está o estacionamento dos professores, pais ou pessoas que vão à escola estacionar seus carros para se movimentar dentro da escola ou em alguma localidade perto. E no horário do pique, como a gente diz, que ainda quando a entrada e saída dos alunos, como tem muita gente ali, pode não acontecer, mas pode acontecer acontecer um acidente de um professor ou outra pessoa de sair com seu veículo e pegar e atropelar alguma criança ou outra pessoa. Então, esse é um caso muito sério que deveria ter uma calçada ali. Então, por isso que eu fiz esse requerimento, juntamente com a Escola José Rosso, para que a gente possa impedir de acontecer esse acidente. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 31 de 2018, de autoria do vereador Mirim, Gabriel Soares Nascimento. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informada esta Casa Legislativa se existe projeto para a construção de refeitório na Escola Augusto Pavei, bairro São Domingos, e, em caso afirmativo, informar ainda o prazo para início e término da respectiva obra. O requerimento está em discussão. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Encerrando o grande expediente, declaro a sessão suspensa por até 2 minutos.
Não havendo mais nada a tratar. Encerro os trabalhos da presente sessão. Convocando os vereadores mirins para a próxima que ocorrerá no dia 6 de dezembro do ano corrente, às 14 horas e 30 minutos. Boa tarde.